Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cartas Jepsen, nessa aula a gente vai estudar a parte de Airport Chart. Todas as cartas e publicações da Jepsen relacionadas a um aeródromo. Vamos conhecer um pouco sobre a simbologia, o diagrama do aeroporto, as informações adicionais, mínimos de decolagem alternativa e finalizamos com as demais publicações. Mas antes, vamos para o briefing dessa aula com algumas perguntas. Primeiramente, qual o significado desses três símbolos? Como é dividida uma Airport Chart e qual a ordem que a gente segue para brifar ela? Então, entrando na matéria de Airport Charts, o primeiro assunto que a gente vai ver hoje é simbologia. Nós temos aqui um exemplo de Airport Chart com todos os possíveis símbolos da Jepsen. Então, vamos escanear essa carta e comentar um por um. Bom, então a primeira coisa que a gente vê aqui são esses traços. Esses traços, junto com esse indicativo, são as grades de escala. Todas as cartas da Jepsen são escalas. Então, a gente tem uns traços que indicam as coordenadas geográficas. Aqui a gente tem os graus, minutos, e cada traço equivale a 1/10 de minuto. Então, por exemplo, esse é o minuto 3, 2.9, 2.8, 7, até chegar no 2.0, e por aí vai. Quando a carta não está em escala, vai ter escrito, então, Not in Scale. Descendo para cá, a gente tem uma pista utilizada para hidroaviões ou anfíbios. Pode ser ou uma water runway, como eles chamam, ou então uma área designada para a operação de aeronaves aquáticas. Ela sempre vai ter um W após o designativo. Esse W indica water. E o comprimento e a elevação da pista serão sempre indicados. Aqui a gente tem uma rota de trilho de trem próxima do aeródromo. Ela pode estar ou na região da carta ou até dentro do sítio aeroportuário. Aqui a gente tem uma árvore isolada com a elevação e uma hazard beacon também com a elevação. Aqui a gente tem a escala da carta em pés e em metros, escala de proporções. Aqui, obstáculo de terreno ou artificial com elevação maior que 50 pés da pista mais próxima. Ou seja, quando ele tiver mais 50 pés da GL da pista mais próxima, vai ser identificado. Aqui a gente tem a variação magnética do aeródromo, a declinação de 8 graus leste. Aqui a gente tem uma caixa com informações sobre a operação no aeródromo. Quando sobre a área específica, elas são representadas na própria área. Então, por exemplo, se tiver alguma informação específica sobre uma taxiway, ela vai estar indicada com uma seta. Como é sobre toda a região, ela está numa caixa. Nesse caso, birds in the vicinity of the airport. Aqui nesse lado também a gente tem uma região de ditch. Ditch é uma vala que tem próximo do aeródromo. A gente tem alguns triângulos aqui que indicam um penhasco. Eles sempre vão estar apontando para o lado mais baixo, o lado da queda. Nesse canto a gente tem uma linha de postes, uma rede elétrica, etc. E aqui a gente tem uma vegetação também, diferente desse lado, elas são abertas nesse canto, elas indicam o início de uma região florestal. Se ela fosse fechada, seriam árvores isoladas. Aqui a gente tem estradas de veículo, algumas fora do aeroporto e outras dentro, é a mesma simbologia. E aqui a gente tem uma Special Use Airspace. Quando toda a carta estiver na jurisdição de um Special Use Airspace, por exemplo, uma área restrita, perigosa, proibida, então vai estar escrito Entire chart lies within. Como não é o caso, como essa área ela ocupa só esse espaço, então ela está delimitada aqui. Indo agora para o aeródromo, especificamente, a gente tem o designativo de cabeceiras. Elas são sempre em rumos magnéticos. Se for verdadeiro, vai ter um T logo após o designativo da pista. E vai ter o rumo verdadeiro embaixo. Bom, aqui nessa pista a gente tem então uma stopway, está indicada com 500 pés de overrun. Elevação da cabeceira. A gente tem uma Wind Direction Indicator, uma biruta aqui. Tem uma indicação de hotspot no cruzamento dessas duas pistas. Sempre vai ter uma caixa de observação ou na própria carta ou na Airport Info, detalhando as informações. Aqui a gente tem a pista no 735, a elevação dela também, conforme eu já falei, o comprimento, e aqui tem o laço. O laço é um ponto, geralmente um ponto de espera,
que é a operação Landing and Hold Short Operation, que implica em, após o pouso, você manter esse ponto de espera. A aeronave ter capacidade de frear antes de cruzar a próxima pista. Bom, aqui a gente tem uma taxiway fechada, uma pista de pouso também fechada. Ela pode estar fechada permanentemente ou temporariamente. Nesse caso, eles vão pintar as indicações dela ou remover, caso ela seja fechada permanentemente. Aqui a gente tem a simbologia do ALS, Sistema de Luzes de Aproximação. Uma indicação de Navade, o NDB, pode ser um VOR também, ou qualquer Navade. Um L ponto. As indicações de Taxiway, com o designativo delas. As antenas transmissoras de RVR, de Runway Visual Range. Aqui a gente tem um EMAS, um Engineered Material Arresting System, que é aquela superfície ao final da pista, geralmente fica numa stopway, feita para absorver o peso da aeronave e afundar no concreto, com o objetivo de frear ela sem danificar a estrutura. A elevação da pista também, e essa região tracejada aqui, ela é uma região de obras. Sempre que tivesse tracejado, quer dizer que o aeroporto está em obras. Aqui a gente tem a informação de Control Tower e elevação 723. E esse símbolo aqui, pessoal, a gente não pode confundir, que nesse exemplo está um pouco confuso. Ele não é a Control Tower, esse símbolo aqui é o Airport Beacon, é aquele farol giratório do aeroporto. Bom, aqui em preto a gente tem os prédios do aeroporto, né, os terminais. E só reforçando a diferença da Stopway para Displaced Threshold. Stopway, ela é um risco contínuo, no mesmo tamanho da pista, e a Displaced Threshold, a cabeceira deslocada, ela vai ter um traço aqui. E no meio a gente tem o Airport Reference Point. Aqui ela tem as duas simbologias de Airport Reference Point. Pode ser um texto ou então esse símbolo aqui. Ok, agora que a gente viu simbologia, vamos falar sobre a principal carta de aeródromo, a Airport Chart, propriamente dita. Essa carta é basicamente um mapa do aeroporto que traz algumas informações para a operação de pouso, decolagem, mas principalmente para o táxi. Bom, tem uma diferença entre a leitura da carta em um voo de cheque ou em uma seleção para a leitura no dia a dia, para a rota. Na operação, os pilotos só vão utilizar a carta para definir a provável rota de táxi durante um briefing de saída e se adequar às orientações do controle de tráfego aéreo, o controle de solo. Já num briefing mais completo, num cheque, numa avaliação, todas as informações da carta vão ser lidas e estudadas conforme a gente vai ver. Só que antes da gente briefar a carta, tem mais algumas informações que a gente precisa saber. A primeira delas é como a Airport Chart é dividida. Ela sempre vai seguir a mesma ordem. Primeiro a gente tem o cabeçalho, o heading, em seguida comunicação, o plan view, as informações adicionais sobre a pista e os mínimos de decolagem alternado. Essas duas últimas partes quase sempre vão estar no verso da carta, uma vez que o plan view geralmente ocupa ela toda. Então a gente vai abordar elas daqui a pouco. Por enquanto vamos focar em uma carta mais comum, que contém só as 3 primeiras partes na frente. Todo cabeçalho contém um número de fácil identificação da carta, já feito para o piloto conseguir escolher qual que ele deve usar com uma certa agilidade. Esse número é o Index Number, ele sempre vai seguir o mesmo padrão. Aqui no caso dessa carta de Guarulhos, a 20-9, esse primeiro dígito indica a qual aeroporto na cidade de São Paulo essa carta pertence. O segundo dígito se refere ao tipo de carta que estamos lendo, sendo 0 usado para cartas diárias, CIDs, STAs e aeroportos, que é o caso dessa. E de 1 para frente são as cartas de aproximação, sendo que quanto menor esse número, mais preciso é o procedimento. Por exemplo, ILSs são sempre 1, enquanto os NDBs são a 6. Dessa forma, as cartas mais precisas ficarão sempre organizadas na frente das menos precisas. E o último número, que pode estar acompanhado por uma letra, é a carta específica dentro de uma classe de cartas. Por exemplo, o ILS Zulu da 09 direita vai ser a 21-1, enquanto o ILS Tango vai ser o 21-2 e por aí vai. Bom, agora que a gente falou sobre estrutura e index number, antes de briefar vamos só explicar como a Jacobsen recomenda que seja feito o flow. É da mesma forma que as demais cartas, é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Desse jeito, a gente garante que todas as informações foram lidas.
Então vamos brifar Airport Chart de Guarulhos, simulando que a gente está no pátio 6 e vai seguir até a 09 esquerda. Bom, então lembrando que a gente sempre vai começar aqui pelo cabeçalho, aproximar. São Paulo, Brasil, Guarulhos, Governador André Franco Montoro International. Carta Jepsen, revisão 24 de janeiro de 2020, index number 20-9. Sierra Bravo Golf Romeo, GRU, Airport Elevation 2461, com a posição geográfica aqui embaixo. Nós temos então uma Data Link ATIS em 127.75, Data Communication, Data Link ATIS, Pre-Departure Clearance, o tráfego Guarulhos em 121.0, solo 217, 269 e torre 18.4, 3275 e 135.2. Brifamos cabeçalho, brifamos Communication, vamos agora então para o Plan View. Bom, a primeira coisa que a gente pode notar aqui no Plan View é que ele possui algumas notas, essas caixas de observação aqui da operação. A gente primeiro pode ler elas, então, seguindo o flow, sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. Bom, então, primeira coisa, a gente tem Max Wingspan, envergadura máxima de 65 metros na taxiway Vitor, 36 metros nas taxiways Yankee Uno Whiskey e Yankee Uno Echo até as 7. Em todos os pátios, então, nas taxiways Whiskey e Echo, a gente tem que manter, a gente tem que observar a restrição de 36 metros nessas taxiways. Proibido decolagem entre as 8 e as 14 e as 22 e 3 horas de aeronaves que são incapazes de manter 200 nós até 5 milhas náuticas da cabeceira oposta após decolagem ou 6.000 pés na mesma distância, exceto para aeronaves operando conforme RBAC 121 e 129. Concentração de pipas na região do aeródromo, especialmente durante janeiro, fevereiro, julho, dezembro, numa altitude de 1.500 pés above ground level, AGL. E concentração de balões de ar quente na região do aeródromo, especialmente entre maio, junho, julho e agosto. Taxiways Sierra, Tango e Uniforme limitadas para aeronaves com a envergadura maior que 44 metros. Aeronaves com envergadura maior que 44 estão proibidas de acessar pelos próprios meios. É necessário pushback. Proibido o uso de Sierra Bravo Golf Romeo como destino alternativo ou mudança em voo para voos originalmente planejados para Congonhas, Campinas e demais aeroportos na terminal, devido a restrições na capacidade de aeronaves no pátio, exceto para aeronaves militares. E a taxiway Alpha entre a taxiway Golf e o pátio 1 é limitada para aeronaves com envergadura máxima de 65 metros. Além dessas caixas, a gente ainda tem as mesmas informações de limitação de envergadura aqui com setas. Então, Max Wingspan de 44 metros na taxiway Golf entre 09 direita e pátio 12. E algumas outras informações. Runway Incursion Hotspot. A gente tem esses hotspots nas interseções das taxiways com as pistas. E elas estão descritas na 20-9 Alpha, que é a continuação dessa carta, né? Seria o verso dela. Essa é a 20-9, a Alpha é o Airport Info. A gente vai ver mais pra frente. Bom, o que mais que a gente pode citar aqui antes da gente iniciar a nossa rota de táxi? A gente pode verificar a pista que a gente vai usar para decolar, que é a 09 esquerda, provavelmente com o rumo magnético 095, comprimento 3.700, a largura está na Airport Info, a gente vai ver mais para frente. Ela tem transmissores de Runway Visual Range, a elevação da cabeceira é 2.446 e a gente tem uma stopway no lado oposto dela de 60 metros. Então, seguindo para a nossa provável rota de táxi, a gente vai seguir do pátio 6 via Yankee 6, taxiway Alpha e Golf até o ponto de espera da 09 esquerda para efetuar a decolagem. Além disso, a gente tem mais alguns detalhes nessa carta, como a declinação magnética, 21 graus Whisky, e uma escala em pés para metros, além das coordenadas. Bom, para finalizar então, a gente tem aqui as mudanças na taxiway Yankee Uno Whiskey e Yankee Uno Echo. Foi adicionada a informação delas, observações e construções. É uma carta Jepsen, direitos reservados. A gente briefou o Airport Chart com a provável rota de táxi, só que em alguns aeroportos, como é o caso de Guarulhos, a autoridade aeronáutica já desenha uma carta com as rotas padrões de táxi. São as cartas de Ground Movement.
Por exemplo, para essa mesma rota existe a carta 20-9 Golf. Se a pista em uso for a 27, a gente tem a 20-9 Fox. E para taxi in, após o pouso, a gente usa 20-9 Kilo e por aí vai. Bom, a gente viu toda a Airport Chart, agora vamos passar para o verso dela, a Airport Info. Essa parte da carta traz informações específicas sobre as pistas do aeródromo, como distâncias declaradas, tipo de iluminação, informações de operação, hotspots, entre outros. Elas são sempre apresentadas conforme essa tabela. Sempre vai ter aqui Additional Runway Information Band, Additional Runway Information. Então a gente tem as pistas, elas sempre vão estar aqui na diagonal. Então vamos supor que seja Guarulhos, aqui seria 09 direita, 27 esquerda. As informações de iluminação, toda essa linha, quando as informações forem diferentes de uma pista para outra, vai ter uma linha dividindo as duas informações, a de cima para 09 direita e de baixo para 27 esquerda. Mas vamos supor que as informações sejam exatamente iguais. Então, iluminação da pista e de aproximação, ALS, Runway Centerline, essas coisas. Informação de equipamentos antiderrapantes, né, o grooving. Transmissores de RVR, quantos tem, os equipamentos. E aqui, informações de distâncias declaradas. Então, threshold, a gente tem a distância de pouso além da cabeceira. Glide slope é a distância de pouso além da antena de glide slope. Então vai ter um ponto bem perpendicular à antena do glide slope. Quantos metros de distância vai ter a pista daquele ponto até o final. Landing and hold shore operation distance. A cabeceira até o ponto laço, que é um ponto de espera que fica na própria pista, geralmente quando as pistas são cruzadas. No Brasil a gente não tem nenhuma situação dessa, mas tem bastante aeroporto fora do país que tem essa operação laço, principalmente nos Estados Unidos. Take-off distance é a distância física de decolagem quando ela é menor que a pista. Ou seja, quando a gente tem algum impedimento para decolagem, quando a área de decolagem fica um pouco à frente, a gente tem essa distância descrita aqui. Geralmente ela vai ser em branco porque ela é igual à pista física. Muito difícil a distância de decolagem variar. E width é a largura da pista, né? Aqui a gente tem informações de outra pista e observações sobre as pistas. Alguma observação relevante. Informações de hotspot podem estar em cima ou embaixo, vão ficar próximos dessa área aqui na carta de Airport Info. Vamos analisar agora o caso específico de Guarulhos. Essa aqui então é a Airport Info, ela geralmente fica no verso da Airport Chart, quando não cabe, como é o caso aqui de Guarulhos. Então vamos lá, São Paulo, Brasil, Guarulhos, Governador André Franco, Montoro International, carta Jepsen, revisão 24 de janeiro de 2020, index number 20-9 alfa, Sierra Bravo Golf Romeo, GRU. Então, informações de texto, a gente tem antes da Additional Runway Information. Da mesma forma que a gente tem aquelas caixas de texto na Airport Chart, aqui a gente vai ter algumas informações mais detalhadas também. Então, geral. Pilotos devem ajustar pouso e decolagem para obedecer ao Minimum Runway Occupancy Time, MROT. Aeronaves gerais devem estacionar no pátio 12 com autorização prévia. Aeronaves de classe Alfa, Bravo, 6 horas antes de aviso. Charlie, Delta e Echo, 24 horas. É necessário o uso de tow bar. E Maximum Ground Time for International Flights, tempo máximo de solo. Voos internacionais 3 horas, domésticos 2 horas. E pássaros na vizinhança do aeroporto. Então, Runway Incursion Hotspots, aqueles hotspots que a gente viu na pista, são os cruzamentos, né, da pista com as taxiways. Então a gente tem especificando aqui Golf com 09 esquerda, Lima 09 esquerda e por aí vai, Exercise Caution. E aqui a gente tem uma informação, for information only, not to be constructed as ATC instructions. Então não é só prestar atenção, a gente tem que obedecer também as instruções ATC. Additional Runway Information. Aqui é aquela tabela que a gente viu, né? A estrutura dela. Então tem as cabeceiras, 09 direita, 27 esquerda e as outras pistas. Elas são sempre na diagonal e possuem observações aqui embaixo e o detalhamento de cada pista aqui. Quando tem essa linha é porque as informações são diferentes. Então para 09 direita a gente tem algumas informações de iluminação, 27 esquerda é diferente. High Intensity Runway Light 60 metros, Centerline Light. Approach Light Systems with Sequence Flashlight, categoria 2 para 09 direita. Touchdown Zone Light e PAPI, Precision Approach Path Indicator com ângulo de 3 graus. A pista possui grooving e antena de RVR, né, um transmissor de RVR.
Aqui as distâncias, então distâncias de pouso, glide slope, decolagem e largura. Essa distância aqui ela está em branco porque a distância de pouso da cabeceira até o final da pista é igual à distância física da pista, né? Geralmente ela seria diferente quando tem uma cabeceira deslocada. Você precisa pousar após a cabeceira deslocada. A distância de glide slope ela é a distância da antena de glide até o final da pista, 2.684 metros. Distância de decolagem de uma cabeceira a outra também, ela é física, quase sempre vai estar em branco isso aqui. E a largura de 45 metros. Observações da pista. Full runway length é 3.000 metros. Upon landing distance from threshold to rapid exit taxiway. Então a distância de pouso da cabeceira até a taxiway rápida de saída, né, a RET, da 09 direita. Para pegar Bravo Bravo, você tem 1.840 metros para parar. E Charlie Charlie, 2.450 metros. E 09 direita e 27 esquerda estão abertas para operação diariamente, exceto de quarta-feira e quinta, entre esses horários. Nesses horários você precisa de 30 minutos, durante a emergência você precisa de 30 minutos de aviso prévio. Aqui as informações de 09 esquerda e 27 direita, outra pista. E as informações de mínimos que a gente vai ver depois. Agora, seguindo para o final da Airport Chart, essa última seção fala sobre os mínimos de decolagem. Aqui a gente tem uma tabela da Jeppesen de exemplo. É só a gente seguindo o melhor caminho, descendo aqui nessa tabela, conforme o nosso equipamento e as condições meteorológicas. Então, a gente começa aqui com pista 2.1 direita, que é esse exemplo. Aqui tem uma condição geral de performance, que sem ela a gente não pode decolar. Então, within min climb of 320 feet per nautical mile to 500 feet. Então, até 500 pés a gente tem que manter 320 pés de subida por milha náutica. Então, vamos supor que a gente consegue cumprir. E aqui a gente se adequa conforme o nosso equipamento. Então, 2 operating RVRs required. Então, a gente tem que ter 2 Runway Visual Range transmissores de RVR funcionando e um Controlling Touchdown Zone RVR. E aí a gente desce um pouco mais conforme nosso equipamento, então iluminações de pista, mais precária e a mais avançada. E conforme isso a gente vai ter uma visibilidade específica para também o nosso equipamento em quantidade de motores e o tipo de voo que a gente está fazendo. Então vamos supor que a gente está numa aeronave bimotora com centerline e High Intensity Runway Light. A gente tem então as visibilidades, os alcances visuais de pista aqui. Então Touchdown Zone tem que estar 5. Mid 5 e Rollout 5 também. Voltando à carta de Guarulhos, então vamos analisar agora os mínimos de decolagem, que fica nessa parte aqui embaixo das informações das pistas. Bom, primeira coisa a gente tem umas observações aqui. Então, CG Takeoff Minimums take precedence when published. Então, quando publicados, a gente vai priorizar os mínimos de decolagem da CID. IFR Takeoff Multi-Engine. A gente tem aqui uma necessidade de preencher um aeródromo de alternativa de decolagem para determinadas visibilidades, ou seja, para quando as condições meteorológicas estiverem abaixo dos mínimos para pouso em Guarulhos. Vai ser bastante difícil essa situação, mas é necessário um aeródromo de alternativa para 2 motores. Esse aeródromo tem que estar situado a 1 hora de distância com a aeronave voando com um motor INOP. 3 motores têm as situações específicas. Então, aqui a gente tem Required RCLM, esse equipamento de iluminação, Runway Centerline. A gente precisa de 800 metros. Caso não tenha esse equipamento, a gente precisa de 1.600 metros de visibilidade. Operação conforme RBAC 121 e 135. Para os determinados equipamentos, determinados RVRs, a gente tem as visibilidades. Então, vamos supor que a gente tem o pior equipamento de todos aqui. A gente tem apenas o Runway Light, Runway Center Light e Taxiway Lights, com o Touchdown Zone e Rollout RVR. A gente tem um Runway Visual Range de 400 metros, que é necessário. Para o melhor de todos, a gente tem 150 metros. Por aí vai, a gente tem que analisar o que está em operação, com base em NOTAMs e nas publicações do aeródromo. E aqui é a mesma tabela, só que para aeronaves com Head-Up Guidance System, então com o HUD, né? Então, o HUD com melhores equipamentos possíveis de iluminação e medidores de Runway Visual Range
a gente passa a ter 75 metros, é a visibilidade mais restrita para a decolagem de Guarulhos. Aqui tem uma observação que stop bars required at all runway holdings positions for RVR below 350 meters, ou seja, menor que 350 metros a gente precisa ter stop bar. E menor que 400 metros a gente precisa de RVR, indicador de Runway Visual Range. Takeoff single engine, available landing minimums with serviceable light and aviates, ou seja, para a gente decolar com uma aeronave monomotora em FR, os mínimos são os previstos para pouso, sendo que tem que estar em operação os aviates e as luzes e as informações de helicóptero. E por fim, além dos mínimos para decolagem, alguns aeroportos ainda especificam os mínimos para serem considerados como aeródromos de alternativa. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Eles costumam pedir mínimos maiores aos mínimos de pouso por se tratar de um aeródromo a ser usado em caso de contingência. Aqui a gente pode ver um exemplo do aeroporto de Chicago O'Hare. Bom, no caso de mínimos para ser considerado como alternado, né, os mínimos de alternativa. Como eu falei, isso acontece bastante nos Estados Unidos e aeroportos da Europa. Para você considerar um aeroporto como alternativo, você primeiro precisa observar os requisitos de meteorologia para ele, para cada procedimento que você pretende efetuar. Por exemplo, aqui a gente tem o caso de uma carta de Chicago O'Hare, e nessa parte aqui do Airport Info, depois dos mínimos de decolagem, a gente tem os mínimos for filling as an alternate. Então, para ser considerada alternativa, esse aeroporto, a gente precisa observar os procedimentos aqui embaixo. Então, por exemplo, se a gente pretende efetuar qualquer ILS, a gente precisa de 600 pés de teto e 2.000 pés de visibilidade. Para procedimentos menos restritos, 800 por 2 e por aí vai. Ok, a gente viu tudo sobre a Airport Chart. Agora vamos estudar as demais cartas publicadas pela Jeppesen sobre um aeroporto. A gente está entrando numa área com muita diversidade. Essa parte vai depender bastante da operação específica de cada aeroporto. Mas uma coisa que é bem padrão em todos os lugares é o Airport Briefing. Bom, o Airport Briefing ele é um resumo da operação em cada aeroporto. Cada empresa é responsável por desenvolver o seu, mas a própria Jeppesen publica um Airport Briefing com informações relevantes para a operação com base nos dados fornecidos pela autoridade aeronáutica local. Como eu falei anteriormente, o único segredo dele é interpretar informações em inglês. Vamos dar uma olhada no de Guarulhos. Então, São Paulo, Brasil, Airport Briefing Carta Jeppesen, revisão 27 de dezembro de 2019, 20-1 Papá, Index Number e Sierra Bravo Golf Romeo Group, Guarulhos, Governador André Franco Montoro Internacional. Geral, então aqui a gente tem informações de Local Traffic Regulation, tráficos locais, e diversos itens, Airport Regulations, pistas preferenciais, chegada, o pouso, a saída da pista, cruzamento com outra pista, e decolagem, informações de decolagem, taxiways. Nesse Airport Briefing ele foi dividido em duas páginas, então esse é o 20-1 Papá, vamos ver a próxima. A continuação é a 20-1 Papá 2, aqui voltando com Departure, Continued, então mais informações de decolagem, Startup Engines, informações de Noise Abatement na decolagem, Low Visibility Procedures e Segregated Operations under VMC. Então é só a gente ler o texto e interpretar, nenhum segredo aqui. A única informação de simbologia que eu citaria aqui são essas barras laterais que as autoridades aeronáuticas solicitam que a Jeppesen publique em todas as suas cartas e publicações com o objetivo de mostrar atualizações da revisão. Então foram atualizadas essas duas seções, 1.2 e 1.4. A autoridade aeronáutica tem uma facilidade maior na hora de certificar e identificar as revisões. Então, seguindo com as demais cartas de Guarulhos, então aqui a gente tem outro exemplo de carta, a Parking Spot de São Paulo, de Guarulhos. Então a gente tem o cabeçalho da mesma forma e aqui a carta especificamente dos pátios com as posições. Então, pátio 1 até o pátio 6 e posições para a gente se orientar na chegada e na saída, identificando qual posição a gente está, para qual posição a gente vai no pouso. Além disso, a gente tem a carta de coordenadas por posições. Essa carta ela é feita para fins de navegação, para a gente inserir a posição geográfica no banco de dados da aeronave, no sistema de posição inicial, né, de inerciais.
Com base nisso, o inercial vai pegar essa posição e fazer os cálculos de navegação. A maioria das aeronaves hoje faz isso automaticamente, mas mesmo assim a Jeppesen disponibiliza de todos os aeroportos uma carta com as posições e as coordenadas geográficas para a posição inicial. Bom, aqui a gente tem a Airport Familiarization. Para quem não é familiarizado com Guarulhos ou com um aeródromo específico, a Jeppesen publica essa carta com o objetivo de mostrar uma visualização da pista, uma imagem geralmente, pode ser por satélite também, para ficar mais fácil a localização dele. Então, São Paulo, Brasil, Serra Brava, Golfo Romeo, cabeçalho da mesma forma, e aqui a gente tem algumas observações. High terrain, low visibility, numerous prohibited and restricted areas near airport. Então ele vai descrevendo tudo isso. É um complemento do Airport Briefing, mais feito para familiarização mesmo. Aqui a gente tem MSA, elevação, distância do centro de São Paulo e informações de aerovias também. Então aquela carta que a gente acabou de ver foi a Overview, e essa aqui é a Overview Weather. Ela é uma continuação daquela carta e ela especifica também informações de weather. Então ela complementa por texto tudo que ela falou, com MSA, com informações de áreas restritas, Special Use Airspaces perto do aeroporto. E as informações de weather também. Então, as estações do ano, com os meses mais chuvosos e meses de maior vento e temperatura e por aí vai. E para finalizar as cartas específicas de aeroporto, a gente tem a Runway. Então essa carta de Runway, ela mostra exatamente a visão que você vai ter na final, aproximando uma pista específica. Então essa aqui no caso é a 09 esquerda e direita. Você na final da 09 esquerda você vai ter a visão do aeródromo assim. Nessa carta ela tem informações específicas para aproximação das pistas e também é utilizada para familiarization. Então com isso a gente encerra as cartas específicas de aeródromo. Antes da gente encerrar, vamos só dar uma olhada em alguns outros aeroportos. Eles também têm algumas outras cartas específicas que geralmente são típicas da operação de cada aeroporto. Então aqui no caso de Dubai, a gente tem essa carta que é Low Visibility Taxi Routes. São rotas de táxi designadas para operação em baixa visibilidade. Então, por exemplo, decolando da pista 30 direita, a gente tem que priorizar o táxi por essa taxiway, Lima 4. Então, saindo dos pátios, Lima 4, e segue até a pista 30 direita. Então eles evitam cruzamentos com a pista em uso para pouso, justamente por uma questão de estar em operação com baixa visibilidade e minimizar o risco de colisão. Continuando ainda em Dubai, a gente tem essa carta aqui de recategorização de esteiras de turbulência. Então ele especifica o grupo Alfa, Bravo, Charlie, Delta até a Golf e o determinado peso e envergadura da aeronave para a utilização do aeródromo. É uma publicação específica para aproximação em Dubai. Outra carta específica é aqui de Nova York, JFK. A gente tem uma publicação específica para táxi e operação de Airbus A380, um aeroporto que recebe bastante A380. Existe uma grande concentração de aeronaves num pouco espaço. Então, essas rotas em verde são as rotas que o A380 pode taxiar sem restrição. E as rotas em vermelho são as rotas de táxi proibidas para o A380. Ainda tem as amarelas, que existem algumas observações para ela, conforme a legenda. E a última publicação que a gente vai ver, essa aqui de Amsterdã, ela fala sobre o sistema de Visual Docking Guidance System. É o sistema de balizamento. É um descritivo que dá instruções sobre como balizar sua aeronave no portão, seguindo esse sistema de auxílio visual. Então, também mesma coisa, só interpretar o texto dela em inglês. A gente encerra por aqui o conteúdo, só que antes de finalizar a aula, vamos para o debriefing, responder aquelas 3 perguntas que foram feitas no começo. Então, primeiro, qual o significado desses 3 símbolos? O primeiro é o Airport Reference Point, o segundo é o símbolo de Stopway e o terceiro é uma cabeceira deslocada, a Displaced Threshold. Como é dividida uma Airport Chart? Ela é dividida em 5 partes: o cabeçalho, comunicações, Plan View, Additional Runway Information e Takeoff and Alternate Minimums, sendo que essas 2 últimas geralmente ficam no verso, em uma carta chamada Airport Info. Qual a ordem que a gente segue para briefar uma Airport Chart? A gente sempre inicia no cabeçalho, seguindo a mesma ordem das demais cartas, de cima para baixo e da direita para a esquerda.
Então essa foi a nossa aula sobre Airport Charts. Espero vocês na próxima. A gente vai falar sobre Airport Markings and Signs. Obrigado, pessoal.